Questão, ela vem a partir do cruzamento de duas linhagens, L1 e L2, que eu representei aqui, de uma leguminosa que apresenta flores brancas. Então, tanto o L1 quanto o L2 apresentam flores brancas. Foram obtidos os seguintes resultados. A F1 é 100% flores púrpuras. A F2, ela mostrou 110 flores brancas e 135 flores púrpuras. E ele ainda fala no enunciado que testou a hipótese de segregação e que é 9:7 o resultado obtido. Então, essa hipótese ela já foi testada, a gente não precisa fazer o teste Q quadrado aqui. Com base nisso, ele pergunta: nesta condição, o número de genes que controla o caráter deve ser D? Primeira coisa, ele já falou pra gente que a frequência é 9:7. Toda vez que a gente tem um somatório aqui da frequência, né, de 16 possibilidades, a gente está falando aqui no caso de 2 genes. Isso aqui segue a frequência mendeliana. É uma regrinha lá da lei de Mendel. Quando a gente fala de 2 genes, a gente segue basicamente essa tabelinha aqui, que a gente tem a distribuição de 9:3:3:1, que é uma frequência mendeliana, me dando aqui 16 combinações possíveis. Então, nesse caso, a gente está falando aqui, né, o número de genes que controla o caráter são 2. Ocorre epistasia? Sim, porque como a gente pode observar aqui, ó, 9:7, a gente não tá falando de 9:3:3:1, que é quando não ocorreria, seria distribuição independente. Quando a gente fala 9:7, é como se a gente estivesse juntando esse conjuntinho aqui de genótipos. São genótipos diferentes, mas que proporcionam o mesmo fenótipo, por isso a frequência é 9:7. Então, aqui no caso, a gente tem um caso de epistasia, sim. Em caso afirmativo, como se denomina essa epistasia? Para a gente avaliar a epistasia, a primeira coisa que a gente faz é olhar o que existe de comum naquilo que ele coloca na mesma frequência. Então, aqui ele separa os indivíduos que têm um alelo dominante nos 2 locos A e B, daqueles indivíduos que têm pelo menos um alelo homozigoto recessivo. Então, na presença tanto de Azinho, como de Bezinho, ou como na presença dos dois, ele está me dizendo aqui que a gente tem o mesmo fenótipo. Então, é como se eu me referisse a Azinho e Bezinho como se fosse a mesma coisa. Então, na presença de um homozigoto recessivo, eu tenho o mesmo fenótipo. Nesse caso, a gente chama essa epistasia aqui de epistasia recessiva dupla. Recessiva porque tanto faz, né? Porque eu tenho aqui em todos os casos um loco em homozigose recessiva, e dupla porque tanto faz. Se eu tenho o Azinho ou o Bezinho, o fenótipo aqui vai ser sempre o mesmo. Só recapitulando o que a gente viu lá na proporção. A proporção de 9, né, a frequência de 9, ela estaria relacionada a 135 plantas púrpuras, né, as flores púrpuras. E essas flores, elas estão associadas ao genótipo Azão-Bezão-. Ou seja, para acontecer o fenótipo púrpuras, a gente tem que ter pelo menos um alelo Azão e um Bezão. Quando a gente olha o pedido da questão, né, que é considerando as letras do alfabeto, a partir da letra A, para representar os genótipos, que foi o que a gente já fez aqui, né, representando com A e B, o genótipo L1 e L2, né, que seriam os pais das linhagens 1 e 2, elas assumiriam qual genótipo? Ele fala no enunciado ainda que os genótipos, a planta L1 e a L2, elas possuem flores brancas. Para ter uma flor branca, elas têm que ter pelo menos um loco homozigoto recessivo, que seria o Azinho ou o Bezinho, ou seja, tanto para o gene A quanto para o gene B, teriam que ter pelo menos um deles recessivos, né, homozigotos recessivos. E a gente tem ainda, como informação do enunciado, que ele fala que a F1 ela é 100% púrpura. Ou seja, ela tem que assumir esse genótipo aqui, Azão-Bezão-, como a gente constatou aqui anteriormente. Para que a geração filial, a geração F1, ela tenha um alelo Azão e um alelo Bezão, esses 2 alelos eles têm que ser provenientes dos pais. Então, as linhagens L1 e L2,
elas têm que possuir um alelo Azão e um alelo Bzão. Como a gente está falando de linhagem, linhagens são materiais puros. Eles possuem os locos em homozigose. Então, o pai 1 e o pai 2, ou seja, a linhagem 1 e a linhagem 2, eles têm que possuir um Azão e um Bzão. Só que para serem brancos, eles têm que possuir também, simultaneamente, um Azinho ou um Bzinho. Então, nesse caso, para serem homozigotos e contrastantes, já que são linhagens, a gente tem que ter que a L1, ela tem que ser Azão, Bzinho, ou seja, possui um alelo dominância para passar para descendência na F1, mas assume a característica de flor branca, porque possui um Bzinho. E a L2 contrastante vai ter que ser Azinho, Bzão. Também possuindo duplo aqui, né, com dois alelos recessivos, homozigoto recessivo, e um alelo dominante para passar para descendência e aí sim formar uma F1 com flores púrpuras Azão traço, que seria o Azinho, e o Bzão traço, Bzão. Então, esse daqui seriam os genótipos das linhagens parentais. A letra C, ele pergunta: o genótipo das plantas homozigotas com flores púrpuras na F2 será de... Então, para a planta ser púrpura na F2 e homozigota, ela tem que ser Azão, Bzão. Porque, como a gente viu, ela está referida à frequência do 9, né? Para 2 genes, Azão traço, Bzão traço. Então, para ser homozigota, vai ter que ser Azão, Bzão. Como ele pede aqui na geração F2, a gente sabe que a geração F1 é totalmente heterozigota. Fazendo o cruzamento deles aqui separadamente, nós vamos ter Azão, Azinho e Azinho, nas frequências de 1/4 cada um, cruzamento, né, simples. E Bzão, Bezinho, também na mesma frequência, fazendo aqui com a distribuição independente. Então, nesse caso, para que seja Azão, Bzão, eu tenho que fazer o cruzamento 1/4 vezes 1/4. A multiplicação por quê? Lei do produto das probabilidades. Há 2 eventos independentes, mas eles vão ocorrer simultaneamente. Então, por isso que eu multiplico. Então, a probabilidade de que ocorra esse genótipo aqui na F2 é 1/4 vezes 1/4, que seria 1/16 aqui, no caso, a frequência genotípica. E no caso também, né, fenotípica, porque é o único genótipo que vai conferir a cores homozigóticas. Púrpuras homozigóticas, a gente já viu que para ser púrpura tem que ter pelo menos um alelo Azão e um Bzão. Homozigótico, então, Azão, Bzão. Então, para achar a frequência na geração F3, a gente vai usar aquela formulinha básica que a gente já viu até nos exercícios anteriores, que vai ser meio, para aqui, né, no caso da frequência de heterozigotos, reduz a metade a cada geração. Então, meio, G, ele está pedindo na terceira geração, menos 1, porque a gente desconsidera a geração F1, que começa essa redução a partir da geração F2. Então, a gente teria aqui 1 elevado, meio elevado a 2, e teria uma frequência aqui de 1/4 de heterozigotos na geração F3. Os homozigotos vão ser o quê? Tudo que a gente tem menos os heterozigotos. Então, a frequência de homozigotos na geração F3 vai ser igual a 1 menos 1/4, que vai ser a nossa frequência de heterozigotos, dividido por 2. Porque nós temos 2 genótipos, homozigoto dominante e homozigoto recessivo. Então, a gente teria aqui uma frequência de 3/4 dividido por 2. 2 está dividindo, passa multiplicando, invertido. Então, vai ser 3/4 vezes meio. E vai ser uma frequência de 3/8. 3/8 de Azão e 3/8 de Azinho. Como a gente tem os genes A e B e eles segregam exatamente da mesma forma e a gente quer a frequência de todos eles dominantes, nós vamos ter para Azão uma frequência de 3/8, Bzão também uma frequência de 3/8. Lei do produto das probabilidades, a probabilidade de cada evento ocorrer independentemente, a gente multiplica para obter a probabilidade deles ocorrerem juntos. Então, 3/8 vezes 3/8, 9/64 vai ser a frequência do genótipo
Azão, azão, Bzão, Bzão, na geração F3.